No mundo do trabalho moderno, o bem-estar dos colaboradores é uma prioridade cada vez maior para as organizações. Uma maneira eficaz de enfatizar isso é humanizando as medidas disciplinares adotadas dentro das empresas. Neste vídeo, trarei um guia com diversas instruções e orientações que buscam contribuir para a implementação de medidas disciplinares, levando em consideração uma abordagem humanizada, assegurando assim a sua aplicação correta de maneira imparcial e coerente. Ao invés de usar punições severas que podem ser desestimulantes, as empresas devem ter abordagens mais gentis para lidar com as questões de comportamento inadequado. Isso não significa que a falta de disciplina seja permitida ou ignorada. As punições devem ser aplicadas com compreensão e consideração. Fala pessoa! Me chamo César Satz, seja muito bem-vindo aqui no canal. Caso seja seu primeiro contato conosco, não deixe de se inscrever e ativar as notificações aqui embaixo para se manter atualizado com os vídeos que serão lançados regularmente nesse canal. A humanização das medidas disciplinares é parte fundamental da cultura da empresa. É fundamental que todos os colaboradores percebam que o ambiente de trabalho tem um cuidado maior com a saúde, segurança e desenvolvimento profissional de todos. Nesse sentido, a meta é estimular o crescimento individual e coletivo, criando um ambiente de trabalho inclusivo. Por outro lado, o poder disciplinar é unilateral, visto que a empresa é quem assume os riscos do negócio. Portanto, ela detém o poder de direção e eficácia do poder disciplinar, que consistem em advertência verbal, considerada uma abordagem inicial e menos formal. Advertência por escrito, que trata-se de uma medida mais formal e que o funcionário recebe uma carta ou um documento oficial que descreve a infração. Suspensão, que em casos mais graves, o funcionário pode ser suspenso temporariamente sem remuneração. Isso é usado quando uma infração é séria o suficiente para justificar uma pausa no emprego, mas não tão séria a ponto de justificar uma demissão. Demissão por justa causa é considerada a medida disciplinar mais severa e é usada quando o comportamento inadequado é grave e não pode ser corrigido ou tolerado. Isso encerra o vínculo empregatício do colaborador na empresa. Por ser uma punição severa, deve ser robusta de fatos e provas, de modo a deixar transparente a prática da falta grave. Do contrário, o que se tem é a ocorrência do abuso do direito por parte do empregador e pode haver uma reversão da justa causa pela Justiça do Trabalho. Há também uma outra medida que é a ação legal, que nada mais é que a instauração de um processo de inquérito judicial para a apuração da falta grave e que geralmente envolve procedimentos específicos que podem variar de acordo com a legislação trabalhista e as políticas internas da empresa, que normalmente são decorrentes de casos como fraude, roubo e outras atividades ilegais. A organização pode tomar medidas legais, como apresentar uma queixa policial ou iniciar um processo judicial contra o funcionário. Embora as medidas disciplinares não sejam expressamente previstas em lei, com a exceção da justa causa, conforme o artigo 482 da CLT, elas fazem parte do regulamento interno de muitas empresas, porém, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhece a validade da advertência por escrito e a suspensão, enquanto a demissão por justa causa é a única prevista em lei. O empregador possui o direito de aplicar medidas disciplinares, mas não a obrigação. A punição exige sensatez e razoabilidade, pois é essencial que haja um equilíbrio entre a falta cometida e a medida aplicada. As medidas disciplinares não devem ser abordadas apenas pelo ponto de vista jurídico, pois as empresas precisam manter um ambiente saudável. Uma medida de forma eficaz e assertiva requer uma abordagem cuidadosa e bem pensada, pois consistem em ações ou sanções aplicadas em resposta a um comportamento inadequado ou violações das políticas da empresa
por parte dos colaboradores. Seu objetivo é corrigir comportamentos inadequados, manter a ordem no ambiente de trabalho e proteger os interesses da organização. Para um processo de medida humanizado, deverá haver uma mudança de mindset por parte da liderança, onde as ações ou sanções disciplinares com o objetivo de punição deverão ser analisadas de forma flexível e ponderada diante do comportamento do colaborador, tendo como propósito a oportunidade de corrigir suas atitudes por meio de uma abordagem conscientizadora e educativa. Esta iniciativa consiste em fomentar o crescimento pessoal e profissional do indivíduo, por meio de uma orientação sensibilizadora e racional. Ao invés de aplicar imediatamente uma medida disciplinar de forma punitiva e severa, é necessário reconhecer que, em muitas ocasiões, a transgressão realizada por um colaborador é resultado de falhas momentâneas, carência de conhecimento ou até mesmo pressões psicológicas externas. Com a humanização deste processo, a organização destaca o valor intrínseco de cada indivíduo e o encoraja a reconhecer seus equívocos, assumir responsabilidade, empreender esforços para modificar seu comportamento inadequado. Faz com que o colaborador se sinta parte atuante do processo de transformação. E, como consequência, é estimulado a internalizar os princípios éticos e profissionais definidos pela empresa. A aplicação de uma medida disciplinar se inicia com o surgimento de uma ocorrência que envolve o funcionário. Neste momento, é importante considerar algumas práticas como parte de um sistema disciplinar mais humanizado. Realize uma investigação justa e imparcial. Descubra exatamente o que aconteceu e certifique-se de coletar evidências sólidas e ouvir todas as partes envolvidas. Escolha o tipo de medida correta correspondente à ocorrência, grau de gravidade e recorrência. Por exemplo, não faz sentido aplicar uma suspensão de 3 dias em um funcionário que chega atrasado pela primeira vez, assim como não é adequado aplicar uma advertência a alguém que tenha furtado algo na empresa. Ambas as medidas mencionadas são extremamente desproporcionais à falta cometida. Comunique-se com o colaborador de forma clara, assertiva, respeitosa, evitando confrontos e linguagem ofensiva. Exponha todos os fatos e explique os motivos pelo qual o colaborador está sendo corrigido. É importante que ele saiba onde falhou para que não cometa o mesmo erro. É inapropriado que a empresa realize um procedimento de medida disciplinar de forma duplicada quando confrontada com a mesma ocorrência ou a falta cometida. Adote uma abordagem progressiva para medidas disciplinares, começando com ações leves e aumentando a severidade conforme necessário. Isso permite que o funcionário tenha uma oportunidade de corrigir o seu comportamento. Após a aplicação de uma medida disciplinar, faça o acompanhamento para garantir que o funcionário esteja progredindo e se ajustando às expectativas da empresa. Mantenha a confidencialidade do processo disciplinar, respeitando a privacidade do funcionário. Garanta que as políticas disciplinares da empresa sejam claras e aplicadas de maneira consistente para todos os funcionários. Evite tratamento diferenciado e injusto. Dê oportunidade para a reabilitação do funcionário se ele demonstrar esforços para a melhoria. Em casos que envolvam problemas de saúde mental ou emocional, ofereça apoio psicológico aos funcionários, acesse aconselhamento ou recursos de saúde mental sempre que possível. Garanta que as medidas disciplinares não sejam aplicadas de forma discriminatória e estejam em conformidade com as políticas de diversidade e inclusão da empresa. Aplique feedback construtivo e orientações claras, juntamente com a medida disciplinar, sobre como o funcionário pode melhorar o seu desempenho ou comportamento. Mantenha registros detalhados de todas as etapas do processo disciplinar, incluindo comunicações, investigações, ações tomadas e acompanhamento. Isso pode ser valioso para compor a defesa da empresa em caso de disputas futuras. No processo de medidas disciplinares, cada situação é única e pode exigir abordagens diferentes. Para abordar as medidas disciplinares de forma humanizada, adequada e efetiva, é importante contar com políticas e procedimentos claros e consistentes, capacitar os responsáveis pelas aplicações e fomentar a comunicação aberta e a resolução de conflitos.
e, em muitos casos, é aconselhável que um profissional de recursos humanos ou jurídico esteja envolvido no processo disciplinar para garantir que ele seja conduzido de maneira adequada e em conformidade com as normas internas da empresa e legislações trabalhistas. Desta forma, concluímos aqui o nosso guia com as orientações para conduzir o processo de medidas disciplinares com uma abordagem humanizada e consistente. Obrigado e até o próximo vídeo.